Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Deus e Pai amado nesta noite. Saúdo-vos, a igreja, com a paz do Senhor. Glória a Deus, bendito e engrandecido seja o nome do Senhor nesta noite. Meus amados irmãos, por favor, com carinho, respeito, vamos se colocar de pé em reverência à palavra do Senhor nesta noite, para que possamos dar continuidade no ensinamento. Como hoje é um culto muito propício, que é o de doutrina, para que nós venhamos aprender a palavra de Deus nos seus detalhes santo e espiritual. Irmãos, abre tua Bíblia, por gentileza, na primeira carta de Paulo a Timóteo. Carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, a primeira carta, ele escrevendo a Timóteo, e o capítulo 1, e vamos iniciar do versículo 3 em diante. E o título que fala aqui é: O ministério de Timóteo em Éfeso, falsas doutrinas e suas características. Amém? Oremos. Pai nosso, grandioso Deus e Pai amado, louvado e engrandecido seja o teu santo nome nesta noite, Senhor. Abençoa todos que estão aqui, todos aqueles que estão me ouvindo em casa também, Senhor. Que a tua palavra venha ser o nosso alimento, o nosso meio para nos conduzir, Senhor, a ter uma conduta santa e agradável ao Senhor. Que não seja eu, mas sim o teu Espírito Santo, para a glória do nome de Jesus. Diga amém. Tomem seus assentos, meus amados irmãos, que a gente vai aprender um pouco mais com a palavra do Senhor Deus nesta noite. Quero que tão somente vocês prestem bastante atenção, para a gente ter uma linha de raciocínio em unidade, sendo com o Espírito Santo de Deus. Meus amados irmãos, como eu sempre venho falando, parece-me que muitas pessoas têm um medo de vir à igreja quando se é um culto como este de doutrina. O que se acostuma a ouvir por aí é que o culto de doutrina é muito pesado, as palavras são duras, as palavras são ásperas, e também já disseram com Jesus uma vez, quando o Senhor Jesus estava falando a palavra do reino de Deus, chegaram para ele e disse: mestre, que palavra dura é essa? Como é que eles vão poder ouvir? Em outras palavras, ele estava dizendo: a tua palavra é muito seca. Você já comeu alguma coisa seca? Não é ruim para entrar, para fazer a digestão? Você tem que mastigar, é ruim. Quando você come alguma coisa seca, sem um líquido para poder auxiliar. Então aqueles discípulos estavam dizendo que a palavra que Jesus estava proferindo era seca. E eu costumo dizer que a palavra do Senhor, ela é vida, é eficaz, ela traz benefícios, é a palavra de Deus que nos conduz para a salvação. O que eu posso dizer que seco é o ser humano. Por quê? Porque se a gente sem Jesus, nós não podemos fazer nada. Então Jesus é tudo para a gente. Jesus, ele não é seco, a palavra não é seca. O nosso coração que é duro, quando a palavra bate, ela volta, ela não entra, ela não germina, ela não cresce, ela não floresce. Por isso que a pessoa fica o quê? Infrutífera. E eu confesso mais uma vez que quando eu não era evangélico, e os cultos que eu costumava ir, eu frequentava outras igrejas quando eu não era evangélico, lia muita Bíblia, orava, e o culto que eu gostava de ir, por incrível que pareça, qual era? Culto de doutrina, porque eu achava aquilo uma bênção, uma maravilha. É a palavra do Senhor. Todos os cultos são uma bênção, e cada culto tem o seu caráter específico para a gente poder dividir, porque a Bíblia é uma fonte inesgotável que não tem fim. Nós temos que buscar, temos que se aprofundar
para poder Deus dar a gente o que? A misericórdia, da revelação dele, para que a gente possa entender um pouco a sua palavra e se esforçar, eu e você, para pôr em prática. Meus amados irmãos, na época existia um homem chamado Timóteo. Ele era um servo de Deus, um homem justo, um homem temente a Deus, um homem que se esforçava para agradar a Deus. Timóteo, ele era um pastor. E um certo dia, o apóstolo São Paulo, inspirado por Deus, ele resolve escrever a primeira carta para o seu irmão na fé em Cristo Jesus, chamado Timóteo. Como fala o título, o ministério de quem? Timóteo, em Éfeso, na igreja de Éfeso. Falsas doutrinas e suas características. Então aqui nesse título nós já podemos ter resultado, informações para a gente já aprender que a palavra de Deus não pode ser misturada, não pode ser adulterada, não pode enxertar alguma coisa, porque lá em Apocalipse a Bíblia diz: se alguém acrescenta alguma coisa sobre a palavra ou tira, os flagelos que estão escritos no livro cairá sobre sua vida. Então a doutrina, ela é pura, santa e imaculada. A doutrina aqui que a gente fala é a doutrina de Deus, a doutrina espiritual. Onde você chegar tem a sua doutrina. Nós aqui na igreja temos a doutrina que recebemos do nosso Senhor. Essa doutrina é espiritual, e nós temos que fazer tudo para agradar a Deus, para dar esse exemplo. Se você entra numa escola, tem uma doutrina. Lá na empresa que você trabalha, tem uma doutrina, tem uma política para você seguir esse padrão, como se comportar, como se vestir, como falar, como atender os clientes. Tudo isto tem o seu uniforme, tudo isto é uma doutrina, uma política que as empresas, escolas, faculdades, lojas aplicam para aqueles que trabalham ali. É uma regra, é uma doutrina. E quem está ali tem que fazer o que? Receber essa doutrina e tem que praticar. Mesma coisa é a igreja do Senhor. Nós não recebemos doutrina do homem, mas sim doutrina espiritual que vem diretamente do nosso Senhor Jesus. E neste momento a gente vai aprender sobre as falsas doutrinas e as suas características, porque Paulo, ele está exortando a Timóteo. Mesmo Timóteo sendo um pastor, ele estava sendo também exortado, estava aprendendo também. Então a gente observa que Timóteo era um homem humilde. Não só porque eu prego, eu sou um diácono, que eu não vou receber o ensinamento. Se for da palavra, eu recebo; se não for, eu descarto, porque tudo aquilo que vai trazer benefício para minha alma, para minha vida, eu estou aceitando. Mas aquilo que não trazer a edificação para minha vida, eu não sou obrigado a aceitar. Vocês não são obrigados a compartilhar aquilo que não é a palavra, aquilo que não é a doutrina de Deus. E no versículo 3, Paulo escrevendo, ele diz assim: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Então Paulo era um homem inteligente. Ele é um homem que se preocupa com a doutrina. Ele é um homem que se preocupa com a palavra de Deus, para que não haja uma barganha, para que não haja um comprometimento com a santa e pura palavra de Deus. Se ele está dizendo isto, porque tinha alguma coisa errada.
A igreja lá em Éfeso estava precisando de uma correção, estava precisando ser exortada. Por isso que ele escreve a Timóteo: Timóteo, eu te deixei tu aí para tu admoestar certas pessoas. Observa que não é todas, são algumas pessoas que promovem uma doutrina falsa, pois a Bíblia fala que a de Deus só existe uma, e esta não pode ser mudada. É o seu DNA, é a sua marca, é pura, santa, verdadeira, não tem desvio. Mas certas pessoas até mesmo se utiliza da palavra de Deus, até prega, até dá versículo, mas ele prega para o seu bel prazer. Ele consegue camuflar a Bíblia. Eles pregam, mas não estão vivendo, são hipócritas, são pessoas falsas que querem arrastar outros com ele também. E Paulo disse: eu te deixei lá em Éfeso para tu admoestar a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Enquanto eu estiver vivo, sendo a palavra de Deus, eu irei pregar. Primeiro Deus fala comigo, primeiro Deus me exorta, e eu passo para a igreja do Senhor. Então eu tenho que me esforçar, você tem que se esforçar para seguir a doutrina do Senhor. Na tua empresa você não segue a tua doutrina, a doutrina da empresa você segue. Veste lá o teu uniforme, você recebe ordens, você sabe tratar as pessoas, você tem uma conduta toda seguindo esta doutrina, esta política da empresa, e você faz isso para não perder o emprego, ou para não ser mal visto. E na casa do Senhor, a mesma coisa, mas com mais excelência, com mais esforço, com mais dedicação, porque nós estamos fazendo tudo isto para o nosso Senhor Jesus, e Ele se agrada da nossa vida, e Ele nos abençoar, nos ajudar, nos abençoar, nos fortalecer, porque esta doutrina nós podemos seguir com segurança, que ela não vai embaraçar a nossa cabeça. Os únicos embaraçados são o ser humano, irmãos, que complica as coisas. Em vez de facilitar, o ser humano, ele complica as coisas. Então Paulo já estava de olho, já estava avisando: olha, tinha alguém aí ensinando outra coisa, além daquilo que eu ensinei, além daquilo que a palavra já está posta. Tinha alguém ensinando outra doutrina. Quando se fala outra doutrina, irmãos, quer dizer que esta doutrina é de Satanás e não de Deus. Porque veja bem, se a doutrina de Deus é uma, ela não pode ser mudada, e segue algumas pessoas e pregam outra doutrina, essa não é espiritual, é demoníaca. Então tem pessoas, irmãos, que pregam, que falam da Bíblia, mas está ensinando o ensinamento de demônios. Sabia disso? Porque não condiz com a doutrina espiritual. Sabe como é que ela faz? Bota a mão no teu ombro e começa a falar: vice que o irmão falou, está errado. Aí começa a pegar versículos isolados: olha, está errado. Aí quem não entende faz: é mesmo, fulano, eu nem percebi. Aí ganha um, aí pega outro: tu viste o que ele falou? Aí começa a lábia, porque o inimigo é assim, é astuto, irmãos. Porque ele não vem falar para quem entende um pouco da palavra, porque ele sabe que a gente vai dar logo uma rasteira nele. Mas ele pega as pessoas que não têm entendimento para poder enganar, para poder passar o rodo, para poder enredar naquilo que ele está falando. Isto é a doutrina de Satanás, não é de Deus. Mas a doutrina de Deus tem que ser pregada, goste ou não, mas tem que ser pregada do jeito que ela é. Temos que falar a verdade com convicção, goste ou não, pregue a verdade, fale a verdade. Não use ignorância, mas fale esta verdade. Vai ficar bufando, problema, vai explodir, pode ficar parecendo um sapo, mas fale a doutrina, porque isto é princípio. E se eu morrer, irmãos? Glória a Deus por isso, porque a Bíblia diz que Deus tem até prazer na morte de um santo. Se ele morrer pregando o evangelho, pregando a doutrina, não se calando, Deus tem prazer até na morte desse santo aí, desta santa, como diz a Bíblia.
Porque ele está fazendo por onde? Ele morre, mas ele está com a doutrina enraizada no seu coração. Este homem, esta mulher, este jovem tem princípios de Deus e ele segue. Se morrer, para ele, vai para o céu. Descansou em Cristo Jesus. Ele está apegado com a doutrina de Deus. E ele falou: olha, tu tem que admoestar algumas pessoas para que elas não ensinem outra doutrina, porque a doutrina de Deus não pode ter mistura. Tem gente, irmão, que faz uma mistura, não é? Para fazer um bolo, tem que fazer o quê? Uma mistura. No final, gostoso? É uma delícia. Assim é o pecado. Assim é a falsa doutrina. É tão gostoso, mas no final, filho, a barriga dói. Tu vai passar mal, as consequências vai chegar. É a comida estragada, porque se não fosse estragada, tu não estaria desse jeito. Morrendo, perecendo, faltando-lhe o que? O entendimento para compreender as coisas de Deus. E se você for conversar com uma pessoa dessa, irmão, vai dar dor na cabeça, porque é complicada. Não lhe chega o entendimento a palavra verdadeira, mas sim a falsa. Porque o inimigo já contaminou, essa pessoa deu lugar, deu brecha e se deixou levar pela doutrina falsa. Enquanto você estiver vivo, perturbe o inimigo falando a verdade e tentando viver a verdade. É assim que a gente vai seguindo. Nós somos doutrinados, nós temos uma conduta séria. Então Paulo está dizendo, essa doutrina aqui é muito séria. Tem gente que está brincando com ela. Tem gente que foi chamado pelo homem. Tem mulher que foi chamada pelo homem, não por Deus. E fazem de tudo na igreja, porque não tem liderança, porque não tem homens de Deus para pregar a verdade. Se eu pregar vai sair problema, a igreja de Deus, se entrar depois entra, se sair depois entra outras pessoas, mas se não quiser a palavra, sai. Não fica no rebanho atrasando, não fica que nem um joio. Mas se você quiser se convertido, meu irmão, glória a Deus, vem virar trigo e aceita a doutrina. É desse jeito. Não é do teu jeito, não é do teu jeito, do teu querer, é do jeito que Deus quer. Faça isso e faça aquilo. É assim que você vai ter uma conduta exemplar, e quem te vê vai dizer: este é o homem de Deus, é a mulher de Deus, este tem um brilho do Espírito Santo. Dá para ver que ele ou ela é diferente, tem princípios. Você vai ouvir muita gracinha com isso. Olha o santinho, olha a santinha, só quer ser. Não. Faça, é melhor ser santo do que ser sujo. É melhor tentar fazer as coisas certas do que ser um inútil na obra do Senhor Jesus. É melhor tentar ser santo mesmo, irmãos. Morrer tentando ser o santo, porque santo mesmo é só quando formos transformados. E se isto, eu e você chegar lá, irmão, temos que ter convicção, temos. Mas eu posso pecar hoje, daqui a pouco ou amanhã e perder a salvação. E se eu morrer? Se faltou um perdão para mim? E se não me der tempo de dizer: Senhor, me perdoa? E aí, irmão, como é que fica? Tenha isso em mente. Tenha este pensamento. E tinha pessoas ali com ensinamentos contrários. Se chegar alguém aqui com ensinamento contrário, nós percebemos. O que é que o Senhor vai fazer, irmão? É só falar a verdade que ela sai. Não é preciso você agir com ignorância, não é preciso você falar grosso, mas se você ensinar a palavra, bater com a verdade, a mentira não vai prevalecer. Como diz a Bíblia, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Quer vencer a falsa doutrina? Seja verdadeiro, porque a falsa, ela não se bate com o verdadeiro e foge, ela desaparece. É assim que funciona. Tem muitas pessoas que perdem a guerra. Agora tem que ser sisudo, viu, irmãos? Tem que aguentar, porque o inimigo não está com brincadeira não, ele vem com tudo mesmo. Mas se você for na verdade, a falsa doutrina de Satanás, seja onde for, ela vai cair por terra no nome do Senhor Jesus. E ele estava dizendo: Timóteo, admoesta essas pessoas, porque a base é esta. Se vir outra,
tem que rejeitar. E essas pessoas promovem confusão. Elas causam desordens na casa do Senhor. E diz a Bíblia no versículo 4, quando ele fala que não ensine outra doutrina, aí o versículo 4 ele continua dizendo assim: e nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Então as pessoas estavam promovendo e hoje promovem discussão do que o serviço de Deus na fé. Qual é o melhor? Discussão ou serviço de Deus? O serviço de Deus. Aquele que coloca a mão no arado tem que seguir em frente, o serviço de Deus, fazer obra. Porque obra de boca todo mundo faz, irmãos. Eu te amo, eu sou aquilo contigo, quero ver ajudar. Quero ver você ceder ali para ajudar mesmo, de verdade, se amor mesmo. Que é de boca, eu posso falar, você pode falar. Mas Deus quer saber de obra, não é de boca. Deus quer saber de atitude, não é de boca, é atitude, atitude. Ele está dizendo atitude, faça, faça. E aí, irmão, seu santinho, não é para mim mesmo essa palavra. Quantas vezes eu já fiquei com o coração duro, irmão, com as pessoas. Mas depois o Papai do Céu vai quebrando a gente, de pouquinho em pouquinho a gente vai aprendendo. Ei, tem que ter doutrina. Doutrina não é isso aí não, viu? Doutrina e amar também, viu? Já eu explico, porque Paulo vai falar aqui também sobre o amor, viu? Tem muita coisa aqui que envolve doutrina aqui na palavra de Deus, o contexto geral aqui. E essas pessoas estavam promovendo discussões do que é o serviço de Deus na fé. Tem pessoas que têm um prazer de discutir, irmão, de brigar, de desintegrar pessoas, destruir. Ela tem esse prazer, quem tem esse prazer é Satanás. Porque uma pessoa em si mesma não tem prazer de destruir, mas sim de unir. Um dia chegaram para Jesus e disseram: mestre, tem um que não é dos nossos, mas está expulsando demônio nos teus nomes. Mas Jesus: deixa expulsar, porque é no meu nome. Se ele for contra mim, ele vai espalhar, mas se ele ajuntar é porque ele é a meu favor. Então ajunte com a gente, com o ministério santo de Deus, ajunte, irmãos, não espalhe. Tenha espiritualidade, se ajunte a nós. Deixa desse negócio de ficar discutindo o que não deve, o que não presta. Doutrina é isto, unidade, irmãos, para todo mundo seguir o padrão de regra e de fé que o Espírito Santo está falando para a gente hoje. Ah, irmão, o senhor não é casado, fala sobre casamento. Eu falo, irmãos. Quem se acovardar com medo, mas eu falo. E tu é o que, irmão? Eu sou nada. Sou um ser humano igual a você, um pedaço de carne, de osso, mas a palavra tem que ser pregada, porque se eu recebi, eu tenho que passar, irmãos. Paulo estava dizendo: eu dou o que eu recebo. Então se eu recebi de graça eu darei essa mensagem, de graça eu darei essa palavra. E a gente se acovarda muitas vezes. Antes eu tinha medo de falar alguma coisa, alguém ficar com raiva. Sabe quando é que eu tenho mais medo? Mas nunca. Se Deus colocar a palavra, eu falo. Pode o irmão ficar aí bufando sentado, a irmã bufando, mas eu falarei. Cada pregador tem o seu jeito de falar. Eu falo do meu jeito. O jeito que Deus me dá, eu falo para você. Não que eu sou o mais santo, tudo, não, eu também sou falho, cometo erros e peço a Deus perdão todos os dias pelos meus pecados. Mas a doutrina que eu recebo, eu tenho que passar, eu tenho que viver a doutrina, irmãos. É assim que Paulo estava dizendo: Timóteo, vai lá, porque esse povo vai estar discutindo, em vez de promover serviço na fé, estão discutindo. Está errado isso aí. Versículo 5. Aí Paulo dizendo a Timóteo: ora, o intuito da presente admoestação, olha o que ele vai dizer, visa o quê? O pecado? Não. A sujeira? Não. O disse-me-disse? Não. A confusão? Não. Ele diz o quê? Visa o amor. Visa ao amor que procede de coração sujo. É isso? Não. Coração puro, limpo e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Porque tem muito cristão que diz que é cristão, mas é hipócrita, irmãos.
Em outras palavras, o que é, irmão? Falso. Parece verdadeiro, mas não é, falso. Este aí faz parte da doutrina de Deus? Não faz parte. Se não fizesse, irmão, se fizesse, por que Paulo está falando isso? Porque não faz parte. Nós temos que ser verdadeiro. Temos que ser verdadeiros, porque quando o Senhor Jesus voltar, Ele vai pedir conta minha e conta tua. Como está o nosso serviço? Como está a nossa conduta em Cristo? Será que a gente está dando certo? Será que a gente está no caminho certo? E Ele está dizendo: eu só estou te o presente desta admoestação visa ao amor, que procede de coração puro e de consciência boa, de fé sem hipocrisia. Ele está dizendo: tem que ser verdadeiro, não pode ser falso. Do que adianta eu botar aqui uma roupa bem bonitinha, irmãos, e ser falso comigo mesmo, e ser falso com os meus irmãos? Do que adianta eu botar um perfume bom, usar uma Bíblia de estudo, apertar a mão e dizer que gosto, mas quando eu estou sendo falso comigo mesmo? Do que adianta isso? O que foi que Paulo falou? Paulo disse: olha, você pode voar, irmão, você pode ter asa, você pode pregar, você pode amar, você pode dar dízimo, você pode fazer o que for, mas se não tiver amor, é como um sino que fica tinindo lá, tim-dim, tim-dom, tim-dom. É como um sino, só barulho, oco por dentro. Então o que importa é a gente ser sincero com Deus, com a gente mesmo e com os nossos irmãos. E isto sim é doutrina, isto sim é um padrão que nós estamos seguindo para sermos verdadeiros. Por isso que ele fala que a demonstração visa ao amor. O que está faltando é o amor, irmãos. Aí você diz: o amor acabou? Não, o amor não acaba. Agora você decide de não querer mais esse amor. Porque Jesus não é amor? Ele acabou? Não. Jesus é a fonte de amor. Agora eu e você que decide não querer mais esse amor. Eu e você que decide não receber este amor. Como? Com o pecado. Porque o pecado faz uma separação do homem para com Deus, como diz na sua palavra. E o versículo 6, ele vai dizer assim: desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. Ele está dizendo que muitas pessoas se desviaram destas coisas. Quantos irmãos e irmãs começaram conosco e depois foram embora, e hoje estão por aí desordenados, sem rebanhos, fazendo as coisas desmanteladas de todo jeito, dizendo que foi Deus que chamou quando não foi Deus que chamou. E quem fica é os verdadeiros irmãos. Quem fica é aquele que está se esforçando para agradar o Senhor Jesus. E ele está dizendo que muitos desses se desviaram da doutrina, da palavra, e entraram em loquacidade frívola. O que é loquacidade frívola? Loquacidade é você saber falar um assunto, é você saber dominar este assunto, para você conquistar as pessoas. Só que a loquacidade é em seguida do nome frívola. O que é frívola? Uma coisa que não presta, que é inútil, que não vai trazer edificação para ninguém. Sabe aquele irmão ou irmã que fala lorota o tempo todo? Não vai trazer edificação, não vai trazer vida, não vai dar união, não serve para nada. Coisas que não servem, que não batem com o reino. Porque o sujo com o santo não pode se misturar. Antes tem que haver uma conversão, para que eu e você possa dizer: eu sou lavado e remido com o sangue do Senhor Jesus. Eu estou seguindo a doutrina, eu sou um homem pecador sujo, mas eu sou lavado e remido porque você aceitou a Jesus. Você agora está dizendo: eu quero, Senhor, seguir a tua doutrina, seguir a tua palavra, mesmo errando, mesmo falhando, mas eu te peço perdão, me ajuda. E Deus vai te ajudar. Deus sabe que você está se esforçando para seguir esta doutrina. Então a partir de hoje, tome isto em mente e consciência, que você deve seguir a palavra de Deus, a doutrina de Deus,
para ser visto como um homem de Deus e mulher de Deus. Aonde você chegar, ninguém vai se confundir contigo. É do ministério tal, aí é diferente, aí é diferente. Esse aí é de Deus, aí eu sei a conduta dele, eu conheço ele, tem obras. O que vale é princípios, irmãos. Tem muita gente que se arruma tão bem, né, irmão, mas não tem princípios. Não que não se arrume, mas tem gente que enfeita tanto, é só superficial, mas não tem princípios. Por isso que hoje eu levo o nome de metido até hoje, de santão até hoje, porque tem coisas que eu não vou compartilhar, tem coisas que eu não vou fazer, que as pessoas estão fazendo. É obrigado a fazer isso? Não, né? Todo mundo é igual, não, irmãos. O que vale é os princípios. Agora, se as pessoas não têm os princípios necessários e não conseguiram manter, não estrague a vida do outro. Então, se nós recebemos princípios de Deus espirituais, e tem muitas pessoas que o foco é só aqui na igreja do Senhor, que é isso? Pode estar o mundo pegando fogo, mas o foco é na igreja do Senhor. Tanto o ministério grandão, é o ministério, vem a perseguição para cá. Por quê? A verdade incomoda. Quer incomodar o inimigo? Seja sincero, verdadeiro, pregue a doutrina, viva a doutrina, e seja sincero e verdadeiro, e faça esse fogo lá no inferno. E quando tiver vida, você é guerreiro de Deus, você é soldado de Deus. Não cale tua boca. Agora siga ela com mansidão, amor e carinho, viu? Pela palavra de Deus. É o que Paulo está dizendo. Entraram em loquacidade frívola. Estou falando lorota aí, Timóteo. Estou falando uma baboseira, Timóteo. A Bíblia é santa, é verdadeira. Não pode ter baboseira, não pode ter mistura, não pode ter sujeira. Não, não, não. Olha o que diz o versículo 7. Que essas pessoas, eles estão pretendendo passar por mestres da lei. Tem gente que diz: eu sou isso, para fazer o que? Intimidar. Olha, eu fiz uma teologia, eu sou isso, eu sou aquilo, eu estudei muito a Bíblia, eu leio muito, eu oro muito, Deus me revela, eu subo para o monte, eu jejuo, e elas se passam por mestres da lei. Quem se diz mestre também se embaraça, viu, filho? Porque tem um homem, Nicodemos, que era mestre lá de Israel, era um homem lá conhecido, mas quando chegou perto de Jesus, Jesus disse: ei, ei, se tu não nascer de novo, tu não vai entrar no reino não, isso. Tu é mestre em Israel, tu não sabe essas coisas? Olha aí. Vocês que estão aqui, não se apareçam. Deixe que a luz de Deus brilhe na tua vida. Esse é o maior testemunho. Tem um homem de Deus que um dia passava na rua, e a mulher e o seu marido comentavam: olha, esse homem aí que passa é um santo homem de Deus. Ele falou alguma coisa? Não, só de passar na rua alguém dizia: este é um santo homem de Deus. Vocês que são aqui do ministério dos primogênitos, não se exalte, fique no seu lugar, porque deixa que Deus divulgue o teu testemunho, é melhor. Assim como ele divulgou o testemunho de Jó para Satanás: observaste o meu servo? Aí o inimigo: eu vou pegar ele. Ele só está assim porque tu abençoaste ele. Deixa que Deus divulgue o teu testemunho, sem você abrir a sua boca, só seguindo esta doutrina, esta palavra. E a Bíblia diz que esses homens estavam pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Tem gente, irmãos, que começa num assunto lá mesmo, nem domina o assunto, complica tudo, e quem não tem entendimento vai num bolo. Mas graças a Deus que aqui Deus criou este ministério dos primogênitos para pregar a verdade, porque esta verdade penetrar no coração de uma pessoa que tem um coração aberto, irmãos, ela cresce, e cresce muito. Ela recebe o Espírito Santo de Deus, Deus é com ela, Deus ajuda ela, e ela tem um desenvolvimento espiritual, para que essas coisas não venham acontecer com a gente. Sigamos as doutrinas de Deus, para a gente ficar fortalecido na graça e no seu conhecimento, para a glória do Senhor Jesus. Quero agradecer esta noite mais uma vez a toda a igreja por esta oportunidade.
de ministrar a palavra do Senhor, e a vocês que estão em casa também ouvindo esta mensagem maravilhosa, que nós cresçamos na graça e no conhecimento do nome de Jesus.